então eu vou pelo caminho do social, começou, e quando nasceu a ONG Cruzando Histórias? Cruzando Histórias. Essa foi a primeira, mergulhou aí foi, Cara, isso? não, tem uma história que eu gosto muito de contar, que eu até falo pra todo mundo, esteja atento. Você tá inquieto, você tá buscando um novo caminho, esteja atento a tudo que acontece à sua volta. As pessoas que você vai conhecer, as situações que vão acontecer, aos filmes que você vai assistir, aos livros que você vai ler. Porque são nos pequenos... a gente chama até de pequenos milagres, né? São os pequenos milagres da vida que vão te levar para aquilo que, de fato, você se conecta, né? Então, no meu caso, eu assisti um filme que hoje a tradução dele tá como Uma Lição de Vida. Na época, ele estava na Netflix como O Aluno. É a história de um ancião lá no Quênia, numa comunidade lá em Nairobi. Ele recebe uma carta e ele não sabia ler. E aí ele se matricula numa escolinha de educação infantil lá da comunidade para aprender a ler. E é um filme muito bonito, é um filme muito envolvente e tal, que se passa, né, no continente africano, ali no Quênia. E eu, apesar de ser muito apaixonada pelo social, eu nunca tinha pensado em África. Tá. O que eu tinha de imagem da África até então é aquilo que passa na televisão. Tribos. Fome, miséria, tristeza, ou turismo, safari, enfim, essas referências que são bem pobres que a gente tem em relação à África. Não era diferente. Eu tinha saído do país uma vez só para ir até a Argentina, não tinha feito viagens e tal, então eu não achava nem que era um espaço para mim, sabe? Eu sempre tive um olhar muito pequeno em relação a território. Então, sempre vi minha vida muito ali, Cotia, São Paulo e tal. E aí, eu assisti esse filme, assisti em vários pedacinhos, né? Porque, enfim, bebê pequeno em casa, a gente não consegue assistir, sentar e assistir um filme é luxo. Mas fui assistindo, aí no final... faltavam 20 minutos pro filme, era um sábado de manhã, eu tava tomando café para ir pro grupo de corrida e coloquei lá o filme, terminei de assistir e fui correr com o filme na cabeça. Essa história é muito interessante, as pessoas devem pensar, nossa, o que isso tem a ver com a Cruzando Histórias? Mas tem tudo a ver, tá? Prometo. Eu fui correr, e aí um grupo só de mulheres, a gente corria lá no parque, e tava lá se alongando, chegou uma menina nova, né, no grupo, e ela falou, você chegou do meu lado, começou a se alongar, ela falou, posso correr com você? Aí eu falei, pode, né? Eu não corro bem, né? Mas pode. Aí ela falou, não, eu também tô começando e tal, tá bom. Aí corremos lá 40, 50 minutos juntas, né? E sem trocar nenhuma palavra, porque eu não consigo correr falando, né? É uma coisa ou outra. Ou eu sento aqui e converso com o Vivi, ou eu vou correr. Não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mesmo porque a respiração, né? Logo de início, não dá. Pra mim, não dá. Enfim, aí... Mas me simpatizei com ela, sabe? E aí, na hora do alongamento final, eu perguntei pra ela, qual que é o seu nome? Posso te adicionar no Facebook e tal? Aí ela falou, meu nome é Mariana... Eu tô no Facebook como Mariana Fischer, né? Só procurar que você vai me achar. Eu falei, beleza. Aí eu entrei no carro pra ir embora, ela foi embora a pé. Eu falei, já deixa eu escrever. Na hora que eu coloquei Mariana Fischer, apareceu a fotinho dela, Quênia. Aí eu, Quênia? Os sinais. Cara, já me deu um negócio, assim, porque eu acabei de assistir um filme que se passava no Quênia, e aí eu conheço uma menina em Cotia, no parque, e o status dela tá Quênia, né? Aí eu já peguei e já mandei uma mensagem no privado. Falei, oi, Mariana, tudo bem? A gente acabou de se conhecer na corrida, e eu te adicionei aqui, mas me fala uma coisa, por que Quênia? Né? E aí, beleza, fui embora pra minha casa, e ela demorou horas pra responder. E aí, à tarde... Ela entrou no Facebook, né, viu, ela falou, oi, tudo bem, prazer, tal, então. Eu trabalhava na TV Gazeta, e eu sempre gostei muito de voluntariar, e fui fazer um voluntariado no Quênia, me apaixonei, pedi demissão, e acabei abrindo uma escola de educação infantil lá em Nairobi. Nossa. Aí Gente, será um sinal? Você se perguntou. Não tinha nenhuma pergunta aí, né? Porque eu falei, o filme é uma escola de educação infantil no Quênia, em Nairobi, numa comunidade de Nairobi. Eu falei, você já assistiu o filme tal, né? O aluno chamava na época. Você assistiu esse filme? Ela falou, não. Eu falei, assiste esse filme. Eu acabei de assistir esse filme hoje e te conheci. Ela, meu Deus, tô arrepiada. Caramba, eu falei, mas me conta mais. Aí a gente começou a trocar mensagem, ela falou, então... 65% das crianças do Quênia, né, as crianças quenianas, estão fora da escola, Nossa. porque a educação pública lá no Quênia é paga, então as crianças não têm acesso. Eu conheci a comunidade e fiquei chocada com aquele monte de criança no meio da rua. Então, eu aluguei uma casinha lá na comunidade, chama Kabiri, a comunidade, e comecei a dar aulinha de inglês para 20 crianças.
E aí fui me apaixonando, meus amigos foram me ajudando, fez vaquinha, enfim. Ela acabou morando lá 7 meses e fez funcionar a Rai África, né? E ela falou, então, aí abriu o Rai Center, então a Rai África, e eu assim, gente, se eu tava pedindo uma resposta para Deus é essa, porque mais coincidência do que tudo isso não vai acontecer na minha vida. Nossa. Aí eu falei, mas me conta, como que eu posso te ajudar? Porque ela falou, eu voltei pro Brasil porque eu preciso de dinheiro para manter aquela estrutura lá, deixei uma pessoa cuidando e voltei para ver o que eu faço para arrumar dinheiro para manter lá. Porque ela falou, eu não tenho, né? Aí ela falou pra mim, aí eu falei, poxa, como que eu posso te ajudar, então, né? Achei incrível essa história, é muito coincidência e tal. Me fala como que eu posso ajudar. Ela falou, então, eu tô precisando de dinheiro. Eu falei, putz, ferrou. Tá aí uma coisa que eu não tenho, entendeu? É dinheiro. Mas eu acho que a gente pode, de repente, sei lá, vender brigadeiro e conseguir um dinheiro pra te ajudar lá. Ela falou, pô, que legal, você vende brigadeiro e tal. Eu falei, eu nunca vendi brigadeiro não, Mariana, eu só compro brigadeiro. Eu não tenho nenhuma experiência com venda de brigadeiro, eu só como brigadeiro mesmo. Ela, como assim? Eu falei, olha, eu já fiz uma campanha vendendo brigadeiro, eu contava a história, era para moradores de rua, né? Quando começou a onda de frio em São Paulo e tal. Eu fiz uma campanha lá no meu trabalho mesmo, eu vendia cada brigadeiro por R$10 para ajudar a campanha que eu tava fazendo da minha cabeça, tá? Não tinha nenhuma ONG envolvida, era minha mesmo. Aí eu falei, vamos fazer isso pela Rai África. A gente conta essa história. Ela falou, vem pra cá. Vem pra minha casa, vamos ver, vamos fazer. Falou, não, tá acontecendo, é isso mesmo. Eu fui pra casa da menina que eu tinha acabado de conhecer, caí na casa dela lá, conheci a mãe dela e tal. Vamos fazer brigadeiro, pegamos uma receita na internet e começamos a fazer uma conta, assim, no papel, no caderno mesmo, né? De quantos brigadeiros a gente teria que vender para pagar o aluguel da Rai África. Que o nosso dinheiro na época valia muito lá, né? Então era tudo muito barato, assim. Ela falava os valores, eu ficava, é muito, muito barato, né? Sustentar esse trabalho lá. E aí a gente fez uma conta, a gente falou, vamos vender 200 brigadeiros. Se a gente vender 200 brigadeiros, a gente consegue pagar o aluguel. Beleza. Pra quem que a gente vai vender? 200 brigadeiros, que eram brigadeiros grandes, né? Não era aquele brigadeirinho, era brigadeiro. Falei, beleza, eu levo o meu trabalho. E a gente ria, porque a gente falava, é uma tentativa, né? Vamos planejamento tentar. Não existiu ali, né? Não. O planejamento foi aquela folha de caderno ali na hora. Aquela folha à mão, papel de pão. E a certeza, o otimismo, né, de que ia dar certo. É um bom começo. Um bom começo. Beleza. Ficou ficou aquela situação engraçada, né? Um monte de brigadeiro, rolando brigadeiro pra caramba, pra quem a gente vai vender e tal. Resumo. Vendemos em 2 meses 15 mil brigadeiros. Nossa, que incrível. A gente vendeu... Eram 200 que a gente queria vender. E a gente vendeu 15 mil brigadeiros. As doidas saiu vendendo na feira, na Paulista, em tudo que é lugar. A gente só falava do brigadeiro nas nossas redes sociais. Enfim. E aí, sim... Eu me vi pensando na comunicação, eu me vi pensando em marketing, em vendas, em financeiro, eu me vi pensando... Você viu que empreender, independente do que seja... A gente estava empreendendo, o brigadeiro, mas a gente estava empreendendo e com um propósito muito claro, que era ajudar a Rai África, né? Então, com o brigadeiro, a Rai África ficou conhecida por muito mais pessoas que nunca tinham ouvido falar e ficaram conhecendo por conta do brigadeiro. 15 mil? Você falou? 15 mil brigadeiros. 15 mil pessoas ficaram sabendo. Muita gente. Então, assim, eu vendia no Uber, eu andava com brigadeiro, assim, na mochila, sabe? E as pessoas compravam e eu falava pra todo mundo que eu trombava na rua, eu falava do brigadeiro. Como o propósito move a gente, né? Exato, é uma coisa muito forte, assim. Pra mim foi muito forte, sabe? Quando a gente entende, né? O papel que a gente tem na vida do outro, ou na vida de uma instituição, ou de uma empresa, ou de uma ONG que seja, como isso move a gente a executar, né? É incrível isso. E essa história toda, Vivi, que eu tô te contando, da maternidade, do brigadeiro, é uma história que eu conheço há pouco tempo. Porque apesar dela ter acontecido comigo, eu não fazia associação entre uma coisa e outra. Entre negócio... Até onde eu estou agora, sabe? Pra mim, eram histórias muito importantes, mas que eram histórias da minha vida que não tinham necessariamente a ver com a Cruzando Histórias. Mas hoje, né, enfim, a Cruzando já mudou muito também, porque já são 5 anos, então muita coisa já aconteceu, enfim. Hoje eu olho e falo, a Cruzando é muito sobre mim. Sobre a minha vida, sobre a minha trajetória, né? Por isso até que eu comentei, todo mundo quer que a Bia vá lá falar, que a Bia presente. E eu não sou a pessoa mais... apesar de todo mundo falar, você fala super bem. Eu não sou a pessoa que gosta de ficar muito aparecendo, sabe? De ficar subindo em palco, palestra, vídeo. Não é meu gosto. Eu faço
porque eu sei que é muito importante para Cruzando Histórias, assim. Não, e então o impacto para quem escuta, porque assim, eu já estou apaixonada pela história, eu nem ainda sei, eu sei, mas não vou falar que eu não sei, o que a Cruzando Histórias faz. Sim. Né? Então eu nem sei ainda e já estou apaixonada por tudo isso que está acontecendo aqui. Por isso que eu falo assim, às vezes a pessoa fala, mas por que tem que contar essa história do brigadeiro? É longa, por que você tem que dar a volta lá na sua maternidade faz 8 anos? Tem tudo a ver. Quando a gente vai falar de mulher, de trabalho, de empreendedorismo, é sobre a jornada daquela mulher. Perfeito. Muitas mulheres estão empreendendo, assim como eu estou empreendendo, por buscas pessoais. Né? Uma das buscas pessoais que a maioria das mulheres tem, que é a flexibilidade. É você poder dar conta, por exemplo, de ter um filho, de criar uma criança. O mercado de trabalho formal não necessariamente te dá apoio e suporte para que você seja mãe, por exemplo, né? Então, o empreendedorismo ele acaba entrando na nossa vida como uma alternativa, né? Uma alternativa de... Enfim, para mim foi uma alternativa que conectou muito, assim, a flexibilidade, gestão do tempo. Eu me olhar acreditando muito mais na minha potência. O Brigadeiro, ele fez isso comigo, assim, profissionalmente. Eu deixei de ser a menina do RH... Quero que todo mundo me via e me... Né? A menina do RH, a menina do RH. E eu me enxergava como só a menina do RH. Não quer dizer que meninas do RH não têm o seu valor. Tem super o seu valor, mas eu me enxergava dentro da... Sou a menina do RH. Se eu deixar de ser a menina do RH dessa empresa, não tenho mais nada. Eu só posso ser a menina do RH de outra empresa. Eu sou a menina do RH. E o Brigadeiro, ele... Abriu, assim. Ele falou, não, calma, pera. Você pode vender. Você pode trabalhar com comunicação. Eu me apaixonei por comunicação a partir do Brigadeiro. Não sou uma expert, mas hoje eu sei fazer coisas que eu nunca na minha vida ou na minha profissão seria desafiada a pensar, a aprender, enfim. Então, deu aquele boom o Brigadeiro, né? Raia África, ainda trabalho, sou voluntária na Raia África até hoje, né? Hoje temos 80 crianças lá com educação financiada no Quênia. A gente tem uma empresa de empoderamento para as mães. As mães estão lá gerando renda, né? A gente vende o trabalho de artesanato dessas mulheres aqui no Brasil, na Alemanha. Então, enfim, é uma estrutura muito grande a Raia África, que é liderada pela Mariana. A Mariana é minha vice-presidente aqui na Cruzando Histórias e eu sou dela lá na Raia África. Então, a gente tem uma troca de empreendedorismo assim, muito positiva, mas ela é a líder lá e constrói um trabalho brilhante que foi muito importante para que eu enxergasse o terceiro setor como uma possibilidade de carreira. Isso... Então, foi, sabe, esse momento que eu falei, calma, o terceiro setor é carreira também. É um lugar onde eu posso estar e que talvez não me limite tanto quanto o emprego público, né? Que era a minha realidade. Sim, e você mostra pra gente o quanto estar atento aos detalhes, às coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, faz todo sentido. Então, assim, você prestou atenção na menina, você também recebeu essa menina para correr com você, né? Você também estava fazendo a sua parte, estava aberta para novas coisas, novas pessoas, como você disse. O relacionamento, quanto isso é importante, principalmente para nós, mulheres que queremos empreender. Não só mulheres, homens também que querem empreender, mas o quanto estar com pessoas diferentes, né? Se abrir para novos lugares, para frequentar novos lugares, receber novas pessoas diferentes que pensam diferente da gente, o quanto agrega pra gente que quer empreender. Sim. Que quer fazer alguma coisa diferente e que às vezes não está se encontrando. Essas pessoas vêm para ajudar. Então, estar atento. E não só as pessoas que querem empreender, as pessoas que estão no próprio mercado. Sim, claro. Hoje na Cruzando Histórias, nós somos um time, né, de 8 pessoas. Então, eu lidero 8 mulheres, né? Só mulheres trabalham com você? Só mulheres. Você que decidiu oficial, assim? Sim. Tudo bem? Sim, claro. Só mulheres. Mesmo porque a Cruzando Histórias... principalmente sobre mulheres, mulheres. É só sobre mulheres hoje. Só sobre mulheres. Então, nós temos, óbvio, que homens que vêm voluntariar. O meu coordenador de tecnologia, que é o Nando, que é uma pessoa dos melhores amigos, assim, ele é um homem e atua na Cruzando Histórias de forma voluntária. Os homens são importantes, eu não tenho nenhum problema com estar com homens, até porque eles têm que ser aliados, a gente não vence nada sozinho, eles têm que estar com a gente, mas eu contrato mulheres. Contrato mulheres e preferencialmente mulheres negras, né, que são as mulheres que mais têm dificuldade de inserção no mercado de trabalho, de ascensão no mercado de trabalho. Então, o meu compromisso com a minha causa é também da porta para dentro, né? Não é só da porta para fora.